caro colega João. É oficial. De agora em diante, vocês foram promovidos a médicos de suas famílias, dos seus amigos próximos e dos não tão próximos assim. Nos últimos meses, vocês já foram requisitados em várias consultas de corredor, nas reuniões familiares e via rede social. E eu gostaria de lhes informar que só vai piorar. A Dona Maria, aquela que carregou vocês no colo, viu o seu primeiro passo, já avisou que não vê a hora de vocês consultá-las e dar um jeito na dor lombar que ela tem desde há 30 anos. O tio João já marcou vocês em algumas publicações no Facebook que fala sobre a cirurgia da cura do Alzheimer e ele está esperando a opinião de vocês. Lógico, o Carlos, que está aí, o colega do ensino médio, já mandou algumas mensagens falando que está com amidalite e quer saber se tem problema em misturar bebida com antibiótico no intestino. Isso só vai piorar. Eu gostaria de agradecer por ter sido lembrado desse momento tão especial. Para mim é uma honra, uma alegria indescritível ser homenageado ao lado desses grandes mestres que estão aqui, por uma turma de alunos tão especiais. E às vésperas de completar 10 anos de formado, essa noite é para mim uma das mais importantes no âmbito profissional. Vocês estavam lá, na minha primeira semana de aula como professor, tímido e sem jeito algum para ficar à frente de uma turma tão numerosa. E foram testemunhas das mudanças que ocorreram ao longo dos meses e que podemos ter contato direto. Aqui eu falo de mim com a intenção de fazer um paralelo com a evolução de vocês. Caminhamos juntos. E hoje, todos nós aqui reconhecemos o seu crescimento e amadurecimento. Posso falar que temos orgulho dos queridos alunos e agora colegas de profissão que podemos colaborar com a formação. Acredito que estão aqui não apenas pelas supostas vantagens de se escolher essa bela profissão. Oportunidade de aliviar a dor do próximo, ter um trabalho digno, boas oportunidades de trabalho, uma relativa boa remuneração, eis algumas das vantagens de um grau decrescente de nobreza, digamos assim. Do outro lado da balança, que às vezes parece pesar mais, estão as péssimas condições de trabalho, a desvalorização crescente da nossa profissão, e ter de conviver em alguns momentos com a dor de perder um paciente. Só que nessa equação eu acredito que ainda há um elemento, o fiel da balança, ponto em comum dos grandes profissionais. Esse elemento é a vocação. Muito foi falado sobre isso no culto ecumênico de ontem. A palavra vem do latim vocare, que quer dizer um chamado. Quando fazemos algo por vocação, sentimos que é um chamado de algo que transcende a nossa existência. Para alguns, o chamado de Deus, me incluo nesse grupo. Para outros, o chamado de uma energia superior, ou da própria humanidade, ou então do sentido da vida. O psicólogo Viktor Frankl viveu durante anos em campos de concentração, vítima do regime nazista. E durante sua convivência com outras vítimas, ele pôde observar que os que melhor conservavam a sanidade eram aqueles que tinham um senso de obrigação, de missão. Nos dias difíceis, lembrem-se que não se trata do status que a profissão lhes dá, muito menos da remuneração, mas que vocês estão cumprindo uma missão, vocês estão respondendo um chamado. Refletindo com relação à mensagem que eu gostaria de passar nessa noite tão especial, eu pensei aqui em enumerar algumas das qualidades que estão presentes nos melhores profissionais com que eu tive o privilégio de conviver. Não tenho das qualidades, mas as persigo. A primeira delas é a sede de conhecimento. Busquem sempre se aperfeiçoar. Não se canse de adquirir mais conhecimento. A faculdade terminou, mas o estudo está longe de acabar. Na realidade, vocês continuarão estudando enquanto exercerem essa profissão.
Cada paciente evolui à sua maneira e eles não costumam ler os livros para seguir à risca as síndromes que conhecemos. Os métodos diagnósticos evoluem, assim como as modalidades terapêuticas, e nunca nenhuma geração teve tanto acesso à informação que se renova tão rápido como a de vocês. Portanto, é preciso ter disciplina, organização e continuidade nos estudos. A segunda virtude que gostaria de destacar é a compaixão. E talvez o maior exercício que temos para termos empatia pelos nossos pacientes é quando estamos diante do adoecimento de algum ente querido. Percebemos nesse momento que o conhecimento técnico não basta. Queremos alguém que dê atenção e se dedique com afinco ao nosso familiar. Por muitas vezes estarão diante de pacientes que nunca tiveram nenhum cuidado e atenção. Pessoas marginalizadas e que há muito perderam a esperança devido às injustiças, os sofrimentos e à precariedade da vida. Se esforcem em compreender os sentimentos e emoções vividas por essas pessoas, por mais distantes que sejam da sua realidade. Se esforcem para ajudá-las e tentem sentir um pouco da sua dor. Disse o nosso querido Papa Francisco com relação à compaixão. Ela é como a lente do coração, nos faz entender as dimensões e é a linguagem de Deus. Não é apenas lamentar algo de ruim que aconteceu, é se envolver no problema dos outros, tentando solucioná-los. Sejam honestos. Escolher o caminho mais fácil ou o caminho correto não são meramente duas escolhas diferentes. São trajetórias diferentes de vida. São formas completamente distintas de existir. Podemos atribuir uma parte da desvalorização da profissão por causa de má conduta, esquemas ilícitos em que encontramos alguns colegas. Indicações de tratamentos clínicos, estruchos, falta de transparência quanto ao diagnóstico ou prognóstico, prescrição de tratamentos sem nenhuma evidência científica, junto a promessas de verdadeiros milagres. Tudo isso mancha a profissão, fujo dessas condutas. A quarta qualidade que gostaria de falar aqui é a perseverança. Vocês têm uma missão, insistam em exercê-la com todo o coração. A rotina extenuante, o convívio diário com situações extremas levam ao cansaço físico e mental. E vocês vão se questionar se vale a pena todo esse esforço. Não serão poucos os dias difíceis. Não desistam. Que esses momentos levem vocês a desenvolver virtudes e os tornem melhores do que eram ontem. Por mais que vocês tenham as qualidades descritas acima, uma das que julgo mais importante na medicina só surge com o tempo, é a experiência. E aqui eu faço destaque e parabenizo o professor Baraus pelos 50 anos exercendo a medicina. O conhecimento que provém da experiência desse profissional é um dos bens mais valiosos dessa faculdade. Vocês foram muito abençoados de poder aprender com esse grande mestre. Não poderia deixar de falar da humildade. Em tempos em que parecer, por vezes, é mais valorizado do que ser, e fazer marketing pessoal virou uma espécie de necessidade, a humildade muitas das vezes é tida como fraqueza. Ela é o oposto simétrico da vaidade, e a vaidade nos cega e nos impede de reconhecer nossos erros e corrigi-los. Desejo que vocês sejam ambiciosos, meus caros colegas, mas quando falo ambição não estou falando de status ou poder, pois esses se perdem. Sejam ambiciosos com relação ao desenvolvimento de caráter e capacidade. Esses você carrega onde quer que vá e ajuda a superar as dificuldades. Lembrem-se, vocês têm uma vocação. Nunca se cansem da busca de conhecimento. Sintam a dor dos seus pacientes. Não se esqueçam de que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. E não desistam diante das adversidades. O psicólogo canadense Jordan Peterson fala no seu livro a seguinte frase que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Ele diz:
Busque as palavras que você quer que estejam escritas na sua alma. Então eu lhes desejo que conhecimento, compaixão, honestidade, perseverança e humildade sejam algumas das palavras escritas nas suas almas e que essas repercutam nas suas carreiras e nas suas vidas. Façam da sua vida o que está escrito na sua alma. Já dizia Vinícius, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Agradeço a Deus por cruzarmos nossos caminhos. Nos encontraremos agora nos corredores dos hospitais. Quem sabe um dia, alguns de vocês não voltam para ministrar aula nessa que será sempre a casa de vocês. Vocês são brilhantes e nós, professores, sabemos da sua capacidade. Eu estou aqui torcendo e rezando pelo seu sucesso. Parabéns.